Você sabia que a Patagônia está, na verdade, dividida em 3 grandes áreas? Após nos despedirmos de Eduardo e Jéssica, passamos rapidamente por Esquel. A última cidade na Ruta 259. E voltamos agora para a famosa Ruta 40. Apenas 284 quilômetros nos separam de Bariloche, a última cidade que vamos visitar antes de voltar para o Brasil. Queremos dar um abraço em um casal que conhecemos em Tolwyn e nos fizeram um convite para ir visitá-los em Bariloche. Agora com certeza é a Patagônia que a gente já conhece, né? Sem vegetação, uma vegetação só rasteira, quilômetros e quilômetros de vista. A Patagônia. A Patagônia é uma imensa área de 1.043.000 km², divididos entre a Argentina e o Chile, onde a Argentina conta com uma imensa área de quase 800.000 km² e o Chile fica com a diferença. Ambos os lados com atrações imperdíveis para qualquer amante da natureza e vida selvagem. São paisagens que parecem pinturas, verdadeiras obras de arte esculpidas. Seus limites mais ao norte começam no Chile, na região de Puerto Montt, e na Argentina, na mesma latitude, na região de Bariloche, nos Andes, até a Península Valdez, no Atlântico. E ao sul não é necessário dizer, ela vai até a última pontinha lá na Tierra del Fuego. Com tamanha extensão, ela pode ser dividida em 3 grandes áreas: a Patagônia Atlântica, a Patagônia Andina e a Patagônia Austral. São 3 Patagônias em uma. Nossos primeiros 100 quilômetros de hoje nos leva novamente para o cenário muito similar ao que tivemos na Ruta 3. Uma Patagônia agreste, vasta, bruta e linda. A Patagônia Atlântica, a maior das 3. Grande parte do território patagônico é representado pela sua paisagem atlântica. São planícies infindáveis que se perdem de vista, com uma vegetação rasteira e aparência desértica. Os ventos sopram de oeste a leste, ou seja, do Pacífico ao Atlântico. E toda a umidade que carregam fica presa nos Andes. Sendo assim, os ventos fortes que sopram na região são secos, o que torna a região praticamente desértica. Na costa do Atlântico, apesar da aridez do clima, a região apresenta uma grande diversidade de vida marinha, sendo um ótimo local para observação de animais como baleias, leões marinhos, lobos do mar e pinguins. É muito fácil você achar que você está sozinho nessas pairagens. Mas não se engane, você não está. Isso ficou muito evidente para nós em uma das curvas do caminho. Acidente. Tentei contar eles
Acho que está claro o que é a Patagônia Atlântica, né? Pois é. Então agora vamos à Patagônia Austral. Patagônia Austral. A Patagônia Austral termina na famosa Tierra del Fuego, o extremo sul da América. A região austral compreende as províncias de Santa Cruz e a Tierra del Fuego, ilha compartilhada entre Chile e Argentina. Esta é a região mais famosa para os amantes da vida ao ar livre e que sonham em praticar uma atividade de aventura nessa terra remota do globo. Na porção continental, El Calafate, El Chaltén e o Parque Nacional de Torre del Paine são as grandes atrações. Os picos graníticos são impressionantes e atraem escaladores profissionais em busca de grandes desafios. Nas planícies, imensos blocos de gelo com até 80 metros de altura formam braços do campo do gelo continental, a maior formação de gelo fora dos polos. São os glaciares, como o Perito Moreno, considerado o mais bonito e certamente o mais famoso do mundo. Mas agora estamos passando pela última das Patagônias, a Patagônia Andina. A região patagônica que faz as divisas geográficas entre Chile e Argentina é a chamada Patagônia Andina. Não é uma região caracterizada por montanhas muito altas. A Cordilheira dos Andes vai perdendo altitude à medida que se dirige ao sul, até que praticamente termine próxima da região onde está El Chaltén e El Calafate, Torres del Paine e o campo de gelo continental. A Patagônia Andina se distingue muito da Atlântica pelas altas taxas de precipitação pluviométrica. E nós pudemos comprovar isso em nossa rota. Essa precipitação pluviométrica torna a sua paisagem muito mais verde, com as florestas de clima temperado da região, principalmente lá no Chile. Os roteiros da região de Puerto Montt, Bariloche e a região dos lagos possuem esta paisagem de montanhas verdes, lagos e rios de degelo e picos nevados. A região também é conhecida por alguns vulcões, que de tempos em tempos entram em erupção. El Bolsón. Quando passar por El Bolsón, não pare, é sério, porque se você parar, não vai conseguir sair sem aproveitar tudo que esse lugar tem a oferecer. Muitos passeios e trilhas. El Bolsón tem paisagens incríveis, cervejas artesanais deliciosas, duendes, gnomos e fadas,
Gente maravilhosa e clima de total tranquilidade. Você já adivinhou, né? Está na Patagônia Andina. El Bolsón, uma cidade encantada entre os vales da cordilheira. Está a uns 120 quilômetros de Bariloche, indo em direção sul pela Rota 40. Ambas pertencem à província de Rio Negro. Tem esse nome justamente por estar localizada em um vale rodeada de morros. Um deles é o imponente Piltriquitón, um dos responsáveis por gerar um microclima especial no lugar, por protegê-lo dos fortes ventos. Por esta razão, nessa cidade existem vários pequenos produtores agrícolas e chácaras, especialmente as de frutas finas. Será que você gosta de framboesas, cerejas, amoras, morangos, blueberries, entre outros? Ah, e também lúpulo. Não é à toa que nessa região existem fábricas de cerveja artesanal. A mais conhecida tem o mesmo nome da cidade. El Bolsón é um lugar conhecido também pela ideologia de seus habitantes, que são pessoas que procuram viver em harmonia com a natureza e buscam sua subsistência de maneira simples, realizando artesanatos com o cultivo orgânico da terra. E claro, o turismo, de alguma maneira, tem sido nos últimos anos um fator importante para a economia do local. Proibido acampar e pernoitar aqui. Proibido uma. Proibido acampar e Pernoitar. Pernoitar. Uma das principais atrações do lugar é uma feira hippie, de produtos típicos, geleias, cerveja artesanal, chocolates, artesanatos, roupas, etc., que é realizada nas terças, quintas e nos sábados. Além de toda a parte cultural da cidade, outra grande atração da região é a natureza e suas espetaculares paisagens. Podemos apreciar rios de águas cristalinas, lagos de origem glacial, montanhas e bosques nativos. São vários os lugares onde podemos fazer trilhas de diferentes dificuldades. Continuam paisagens lindas, cheio de verde, picos nevados, olha só. Desfrute da paisagem, que é linda, né? Realmente é linda. Próxima cidade, São Carlos de Bariloche. É um criador de frutas aqui. Dona de Wi-Fi livre para emergências. Ah, legal. Muito bom isso aí. E mais motorhome. tem 11 e 13 aí. Olha só esse motorhome aqui. E mais um logo em seguida. É muito motorhome, não? Olha. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, seu comentário, clica no sininho para que você seja notificada todas as vezes que tiver vídeo novo. Lembre-se de compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam descobrir nosso canal. Obrigado. Ver se a gente faz um lanchinho. Aproveitar essa vista aqui. Uma parada para um lanche num lugar maravilhoso. Outra parada para almoçar, relaxar. O calor aqui. Segue viagem. O Marco já tá falando que quer esfriar. Sobe a montanha. Olha lá, tá cheio de gelo.
Tá vendo lá, ó? Só subir a montanha. O duro é que depois que subiu a montanha tá suando até, né?